Muito bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que vejo uma sala tão cheia para discutir o país. Não é coisa que tenha abundado muito nestas eleições, nesta pré-campanha, mas nós decidimos correr o risco de pararmos um dia para refletir e, pensar, e discutir o país no quadro daquilo que são, obviamente, as condições para o exercício de funções nos diversos órgãos de soberania, mas para pensar muito para além disso também, porque é preciso conhecermos bem o país e as nossas aspirações para percebermos que país queremos ter, afinal. Eu entendo que as eleições presidenciais devem ser um momento de reflexão e também de balanço sobre a situação do país, mas servem também, como qualquer outra eleição, para abrir perspectivas de futuro, para pensar no país que gostaríamos de viver. As escolhas políticas servem para isso mesmo, para configurar um país e uma sociedade, e foi isso que a direita fez ao longo dos últimos 4 anos e, diga-se, com uma notável eficácia. Construir uma economia, construir uma sociedade, uma cultura. Um exemplo para ilustrar o que digo. Recentemente, a maioria parlamentar de esquerda aprovou a abolição dos exames da 4ª classe. A direita opôs-se violentamente a esta medida e continua a massacrá-la. Faz do assunto uma espécie de causa identitária. Nisto, a nossa direita não segue a Europa, como tem seguido em tantas outras coisas. Portugal era, aliás, o único país da União Europeia que tinha reabilitado este anacronismo, esta perspectiva autenticamente pré-histórica da educação e da pedagogia. Em torno dessa causa, a direita inventou um soundbite que tenho tentado procurar repetir. E esse soundbite é: preferiria ser operado por um cirurgião que tenha tido uma infância feliz ou que tenha sido avaliado? Bem, eu vou saltar por cima do facto, que também é frequentemente ignorado pela nossa direita, de que a função da escola é promover a aprendizagem. A avaliação é um instrumento que está ao serviço da aprendizagem e não o contrário. Mas quero concentrar-me na ideia implícita desta imagem, deste soundbite que a direita tem procurado promover, que é a ideia de que a felicidade de crianças de 10 anos é uma coisa secundária, uma espécie de frivolidade. A ideia de que uma boa escola não é uma escola que cultiva o gosto, a alegria ou o prazer do conhecimento, mas antes uma escola que disciplina, seleciona, exclui e castiga. Uma ideia, literalmente, do tempo da outra senhora. Bom, esta ideia está de volta e é interessante verificar como esta triste concepção de escola casa tão bem com a política e a cultura da austeridade que foi criada, como disse, nos últimos anos. Ao longo desses mesmos últimos anos, os portugueses foram submetidos a um autêntico massacre. Cortes salariais, aumento de impostos, exclusão de prestações sociais, congelamento das pensões e do salário mínimo, cortes nos serviços públicos, aumento das taxas moderadoras, enfim, não vou fazer a lista toda, não sairia daqui hoje seguramente. E no final deste calvário ainda tenho que ouvir os responsáveis agradecer com cinismo o grande esforço que os portugueses fizeram. Durante este período construiu-se também a imagem do bom governante. Toda a opinião publicada se esforçou para convencer os portugueses que o bom governante seria o que impõe sacrifícios. E quanto mais duros e injustos os sacrifícios, melhor o governante. Quem assim governa, ou que assim governasse, mostraria que é responsável mesmo quando rasga contratos, retira às pessoas rendimento que deveria ser delas, encerra serviços essenciais ou reduz centenas de milhares à pobreza. Desrespeitar a democracia tornou-se, portanto, para alguma da nossa direita, uma virtude. Quem assim governasse, quem assim governa, é seguramente bom governante, porque ao massacrar os seus cidadãos, mostra que não responde perante os eleitores. Isso não quer dizer, evidentemente, que não responda perante ninguém, porque o mesmo governo que impôs este massacre à esmagadora maioria das pessoas aprovou a maior redução fiscal aos rendimentos do capital. Durante estes anos, Portugal tornou-se mais injusto, mais desigual, menos solidário. A austeridade nasceu, mas não foi para todos.
Não é que não tenhamos algo a agradecer aos portugueses. Temos muito a agradecer aos portugueses. E agora temos também que agradecer-lhes o facto de terem votado para encerrar este ciclo. Hoje, finalmente, após este ciclo de empobrecimento e de austeridade, hoje o país começa a olhar para si próprio com esperança. Esta candidatura dirige-se a todos os que não quiseram resignar-se, aos que não aceitam um país de pobres honrados, aos que exigem de todas as instituições, a começar pelo Presidente da República, o respeito pelos seus direitos consagrados na Constituição. Sabemos que é a lei que rege, mas também sabemos que são os cidadãos e as cidadãs quem manda. A minha candidatura quer falar desses direitos. Ouço demasiadas vezes falar de estabilidade a propósito de governos e de assembleias, e sem dúvida que a estabilidade dos governos e das assembleias é importante, mas fala-se pouco da estabilidade das pessoas, das suas vidas, das suas famílias. A nossa democracia não é exclusivamente um regime político. Na Constituição, os direitos sociais e económicos são concebidos, e bem, como essenciais para a liberdade e para a cidadania plena. E essa responsabilidade é do Estado. Talvez o elemento crucial para a estabilidade da vida das pessoas e das famílias seja mesmo o emprego e a estabilidade no emprego. Não será por acaso que a Constituição atribui aos direitos do trabalho e aos direitos relacionados um papel absolutamente central. Esse papel configura-se a partir do princípio fundador de todo o direito do trabalho, o princípio que cabe ao Estado assegurar a proteção da parte mais frágil da relação laboral, proteção sem a qual o abuso rapidamente passaria de exceção a regra. Ao longo das últimas décadas, assistimos a reformas sucessivas de legislação laboral que foram minando essa proteção do emprego. O argumento foi sempre o mesmo. A rigidez do mercado de trabalho provocava desemprego. Curiosamente, o período histórico dessas transformações coincidiu com o aumento da taxa de desemprego, mesmo com métodos de cálculo cada vez mais benevolentes. Mas também com a generalização da precariedade como modelo central para as relações de trabalho, os contratos a prazo, o trabalho temporário, os falsos recibos verdes e outros tipos de trabalho precário tornaram-se a regra e acompanharam a compressão dos salários no novo emprego, no pouco novo emprego que foi sendo criado. Eu conheço bem este fenómeno porque pertenço a uma geração perseguida pelas consequências do modelo. Gente que em muitos anos de trabalho nunca viu um contrato. Gente com vastos currículos académicos que continua a andar de bolsa em bolsa. Gente que, cansada da instabilidade, decidiu levar o seu talento para outras paragens em que esta seja mais respeitada. A precariedade não é só a pior política para o mercado de trabalho. A precariedade está a roubar ao país a sua geração mais qualificada de sempre. Voltemos à escola pública. Falar de escola pública é falar da instituição que mais tem contribuído para a igualdade de oportunidades no nosso país. Os indicadores internacionais têm mostrado a convergência do nosso país com as economias mais avançadas do mundo, apesar de anos de políticas em que os recursos minguaram. A fraude dos rankings de escolas, que misturam escolas públicas e privadas sem olhar à composição social e recursos, e umas e outras, visa retratar o ensino privado como a opção de excelência. Na realidade, a opção mais difícil, o verdadeiro ensino de excelência, é o que consegue fazer chegar às comunidades mais marginalizadas, às famílias mais pobres, às crianças com maiores dificuldades, uma educação não só qualificada, mas também inclusiva. Nenhuma outra opção está em condições de responder ao desafio constitucional do direito à educação. Um sistema de ensino com escolas de primeira e escolas de segunda, escolas para ricos e escolas para pobres, de alunos acarinhados e de alunos excluídos, é uma violação do princípio da igualdade. O direito à educação de cada criança não pode depender da carteira dos pais. Só o Estado pode assegurar essa igualdade. O mesmo acontece na saúde. O Serviço Nacional de Saúde Público e Universal é responsável pela maior transformação no nível da qualidade de vida da sociedade portuguesa no pós-25 de Abril. Portugal passou em poucos anos de indicadores de esperança média de vida ou de mortalidade infantil
do chamado terceiro mundo para níveis comparáveis aos das economias mais avançadas. Retirar do Serviço Nacional de Saúde, através do aumento das taxas de moderadoras, aqueles que podem recorrer aos privados, significa instituir um Serviço Nacional de Saúde para pobres, que será, inevitavelmente, um pobre Serviço Nacional de Saúde. É com o mesmo discurso, com o mesmo pretexto, que surgem as propostas de privatização parcial da segurança social através do plafonamento das pensões ou através do financiamento público dos fundos de pensões privadas. Os exemplos históricos destas experiências são universalmente desastrosos, acabando não raras vezes com o Estado a ter de pagar as pensões que foram, entretanto, desbaratadas na especulação financeira. O exercício efetivo destes e de outros direitos é posto em causa quando o pleno acesso ao direito e à justiça é comprometido. Esse direito aos direitos está consagrado não apenas na Constituição, mas também em várias cartas internacionais que Portugal assinou e, inclusive, em diversos momentos, redigiu e promoveu. Vários agentes políticos e sociais têm alertado que é neste pilar estruturante do Estado de Direito Democrático que o desígnio constitucional mais se distancia da realidade, onde o espírito e a prática da lei se desencontram de forma mais gritante. O acesso ao direito e à justiça e a forma como este se materializa dependem, no nosso país, do rendimento disponível do cidadão ou da cidadã. O sistema de justiça não tem o mesmo rosto para todos os nossos cidadãos e, infelizmente, à discriminação social e económica, a ação governativa recente acrescentou-lhe, como novo mapa judiciário, a discriminação territorial. Ao conceber os serviços públicos de forma universalista, a nossa democracia compromete o Estado com uma visão solidária de concretização dos direitos. Saúde, educação, segurança social, cultura, justiça devem estar ao alcance de todos os cidadãos, sem discriminações, sendo o seu funcionamento assegurado pelos impostos e pelas contribuições sociais de forma desejavelmente redistributiva. É claro que a realização desta concepção está longe de ser uma realidade e ficou mais longe nos últimos anos, quer através da erosão dos serviços públicos e do seu caráter universal, quer através de reconfigurações várias do sistema fiscal e contributivo que agravam de forma obscena a desigualdade fiscal já existente. Um dos exemplos da faceta imoral da desigualdade que atravessa a nossa sociedade é a situação da banca. A banca tem sido o setor que mais escapou às responsabilidades fiscais e, ao mesmo tempo e de longe, o setor que mais danos provocou às contas públicas. E desde a crise financeira, a realidade deste setor tornou-se simplesmente intolerável. Não é possível aceitar que continuem a ser os contribuintes a suportar os sucessivos buracos que se abrem, fruto da irresponsabilidade, da incompetência e da criminalidade financeiras. Se as atuais regras de regulação e supervisão do setor financeiro não permitem assegurar que as crises bancárias recaem sobre os acionistas e os grandes credores, então cabe ao Poder Legislativo assegurar que essas regras são reforçadas ou são alteradas. Mas não é apenas destes problemas nacionais que nós recuamos passos. Recuamos também na situação de olharmos Portugal no mundo e a forma como vemos Portugal no mundo. A questão da imigração, a questão dos refugiados, as questões do nosso tempo, dos tratados comerciais internacionais, as questões das alterações climáticas, todas essas mereceriam uma discussão também, porque elas também têm a ver com um futuro mais justo e solidário, com um país mais justo e solidário. Direi apenas... Obrigada por me deixarem durar. Direi apenas que, em relação à imigração, desde logo, é inaceitável a desigualdade com que são tratados os cidadãos e as cidadãs portuguesas que vivem fora de Portugal, que não conseguem mesmo exercer os seus direitos mais básicos de cidadania. Em relação aos refugiados, direi apenas que estamos a ver o falhanço de um projeto que foi um projeto comum definido pelos Estados europeus de outsourcing, de passar as responsabilidades aos outros, de pôr os negócios do armamento e do petróleo à frente da vida das pessoas. Estamos perante aquilo que é o nosso maior rosto da hipocrisia.
sobre isto, sobre as questões de Portugal no mundo, sobre os problemas do nosso tempo que ultrapassam as nossas fronteiras, diria apenas: cooperação é a palavra-chave, democracia e participação são as práticas necessárias. E é isto também que está nos deveres de um Presidente da República, naquilo que são as suas tarefas fundamentais do Estado, de trazer para debate tudo o que é relevante para o país e para os cidadãos que aqui vivem. O Presidente da República é, portanto, o garante destes direitos e deve manter o Governo e a Assembleia da República, deve manter com o Governo e com a Assembleia da República um diálogo de relacionamento leal que promova a sua concretização na vida das pessoas. Nada contribui mais para o descrédito da Presidência da República do que um Presidente que deixou passar várias inconstitucionalidades e que teve de ser implicitamente desautorizado pelo Tribunal Constitucional. Cavaco Silva é o mais impopular dos Presidentes da República da nossa democracia por uma razão muito simples: não esteve à altura das suas funções. Não cumpriu o seu juramento. Cumprir e fazer cumprir a Constituição. Cavaco Silva não cumpriu este juramento. E chegou ao cúmulo de fazer listas de exigências a um novo governo, na qual nem sequer incluiu a Constituição. O quadro político saído das últimas eleições reforçou a identidade e a legitimidade do nosso regime político semipresidencial com uma incidência forte parlamentar. A centralidade do Parlamento no nosso regime político é o que permite que a democracia portuguesa represente a pluralidade das convicções dos nossos cidadãos. Isso torna as escolhas da democracia mais representativas. Quem defende que os governos deveriam ter outra fonte de legitimidade que não o Parlamento está implícita ou explicitamente a dizer que uma minoria poderia governar contra a maioria, sendo esta forçada à passividade e à violação do seu próprio mandato político. Esse caminho já foi objeto de teorização e deu origem a vários conceitos, desde o voto útil até ao arco da governação. Estas entorces à democracia plena sofreram uma enorme derrota com a constituição da nova maioria parlamentar. Essa maioria tem enormes responsabilidades. Recebe uma herança dramática e propõe um caminho ousado de regresso aos direitos. Para isso, terá de saber trabalhar no quadro do Parlamento que os portugueses escolheram, valorizando a pluralidade que resultou do voto. É esse exercício que pretendemos também fazer aqui hoje. Este encontro pretende ser uma pequena representação de perspectivas a partir das quais se pode e deve construir uma reflexão sobre o futuro do nosso país. Pluralidade de percursos, pluralidade de competências, pluralidade de tradições políticas, pluralidade de ativismos. O que aqui nos une não é a minha candidatura. O que aqui nos une é o nosso país, nesta nossa pluralidade. Não espero nem desejo que do nosso debate saia um grande consenso nacional. Prefiro que nos entendamos e que nos entendamos a todos como portugueses preocupados, mas também otimistas, que acreditam no seu país e nas suas capacidades, que não representam nenhum interesse aqui que não seja o da sua própria consciência. A próxima Presidente da República tem de ter essa responsabilidade. Saber reunir das mais variadas proveniências todos os cidadãos e cidadãs que queiram defender o seu país. Vivemos tempos cheios de promessas e de esperança. São por isso tempos de responsabilidade. Tenha certeza mesmo, de que estamos à altura. Obrigado por estarem aqui. Digam da vossa, da nossa justiça. Eu tive que fazer esta introdução para perceberem quais foram as razões de convocar este debate, esta reflexão ao longo do dia, e agora sento-me convosco e terei o privilégio de, durante todo o dia, aprender com as vossas reflexões. Digam, portanto, da vossa, nossa justiça. Estou certa que sairemos todos e todas daqui hoje muito mais completos e com muito mais matéria para pensar, porque que tempos são estes em que é tão necessário discutir o óbvio. Muito obrigada.